Então, gente, vamos lá agora falar de grupos sanguíneos e fator RH. O que vem a ser isso? Descobriu-se, né? Foi descoberto que no sangue existem algumas proteínas. Essas proteínas, elas induzem a formação de anticorpos que fazem com que o sangue coagule, forme trombos, né? Quando você recebe um sangue diferente do seu. Então, quando fizemos, né, lá atrás fizeram os estudos dos grupos sanguíneos, descobriram que tinham dois tipos de proteínas, dois tipos de proteína e tinham tipos de sangue que não tinham nenhuma proteína. Então, nós classificamos o seguinte: um tipo lá de proteína foi chamada de A, outro tipo de proteína foi chamada de B. E o sangue que não tinha proteína foi chamado de zero. Só que esse zero acabou virando O, porque como eram letras A, B e zero, acabou virando A, B e O. Então, na realidade, esse grupo O é o grupo zero, ele não tem proteínas. Então, como é que eles fizeram? Eles fizeram os exames assim: você coloca uma gota do sangue, aí você bota um reagente para a proteína tipo A. O sangue reagiu. Então, você não é tipo A, você é tipo B. Nós colocamos a proteína o reagente para a proteína B. Ele reagiu, então se ele reagiu com o B, você é A. Então, não pode transfusão. Aí faz-se o outro tipo. Você coloca, né, as proteínas A e B. Aí você vai ver, não reagiu, então, porque você tem as duas. Então a gente coloca de novo a proteína. Se você reage tanto para A quanto para B, é porque você não tem nenhuma proteína, o teu corpo reconhece aquilo como um organismo invasor, então você é o tipo zero. Então, deixa eu organizar aqui para vocês. Vamos lá. Nós temos, então, o grupo sanguíneo do tipo A. Ele tem a proteína A. Se ele tem a proteína A, significa que ele vai produzir anticorpos para a proteína B. Se você tem a proteína B, você vai produzir anticorpos para a proteína A. Se você é do tipo zero, não tem nenhuma proteína, entrou em contato com um sangue diferente do seu, você produz proteínas para qualquer tipo, você produz anticorpos para qualquer tipo. Por quê? Proteínas diferentes nas nossas são reconhecidas como micro-organismos invasores. É o que acontece, por exemplo, em vírus e bactérias. A membrana ou a capa deles tem proteínas diferentes do nosso corpo, por isso que nós reconhecemos eles como organismos invasores. Então, se eu tenho tipo sanguíneo A e recebo sangue B, aquela proteína é estranha no meu corpo. Eu vou considerar aquilo um organismo estranho, invasor. Vou produzir anticorpos que vão matar aquelas células sanguíneas. Se eu sou do tipo B, eu vou receber um sangue A, eu reconheço essa proteína A como um organismo invasor. Eu vou produzir anticorpos que vão matar aquelas células sanguíneas. Agora, se eu sou do tipo O, que é o zero, eu não tenho nenhuma proteína. Se eu receber proteína A ou proteína B, eu reconheço qualquer tipo de sangue como invasor. Eu produzo anticorpos para destruir aquele tipo celular. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma doação sanguínea. Professora, Carla, mas tem aqui o A e B. Joia, se eu tenho um sangue A e B, significa que eu tenho as duas proteínas no meu sangue. Tranquilo, eu não reconheço ninguém como invasor, porque eu tenho as duas. Meu corpo já conhece as duas, tá? Então vamos ver como é que isso acontece. Olha só, o sangue A tem proteína A. Ele pode doar para ele mesmo, porque eu não vou reconhecer uma proteína igual a minha como uma coisa estranha.
e para o sangue AB, porque ele tem a A aqui. Então, essa proteína para mim já é conhecida. Eu não vou produzir nenhum tipo de anticorpo contra esse grupo sanguíneo, tá? Então, eu posso doar para esses. E receber? Eu recebo do A, que é igual ao meu, e recebo do grupo 0, que a gente chama de O, que não tem nenhuma proteína para entrar em choque com meus anticorpos, tá? Então, dou para quem é igual ou AB, porque também tem o A. Ninguém me reconhece como organismo estranho. Recebo do igual ao meu ou do 0 do O, porque não tem nenhuma proteína para ser reconhecida como organismo invasor. Tranquilo? Depois nós vamos falar desse mais e menos. Isso é fator RH, é outra história, tá? O B. O B, ele pode doar para o B. Por quê? Porque é igual a ele. E o AB, porque tem também um B que é igual a ele. Então, o tipo sanguíneo B pode doar para o B que é igual e o AB que tem B. Ninguém me reconhece como estranho. E receber? Eu vou receber do B, porque é igual ao meu, ou do 0, que não tem nenhuma proteína para gerar produção de anticorpos. Ele é zerado de proteínas, não vai ter conflito. A B é igual a minha, não tem conflito. Bom, o sangue AB. O sangue AB, ele só pode doar para AB. Por quê? Porque se eu doar para o grupo O, que é o 0, poxa, eu tenho tanta proteína A quanto a B que não será reconhecido, porque o 0 não tem nenhuma proteína. Qualquer uma que entrar no sangue, no corpo, vai ser reconhecida como estranho. Não posso doar para A porque eu tenho a B, vai gerar anticorpos. Não posso doar para B porque eu tenho a A, vai gerar anticorpos. Então o AB só pode doar para ele mesmo, para não gerar produção de anticorpos que vão destruir as células sanguíneas. E receber? Recebe de todo mundo, ele é o receptor universal. Como ele tem as duas proteínas, se ele receber de A, ele já tem essa proteína, não causa choque. Se ele receber de B, já tem essa proteína, não é reconhecida como organismo estranho. E se ele receber de 0, não tem proteína nenhuma, não causa nenhum tipo de reação, tá? Então ele pode receber de todos, ele é chamado de receptor universal. Bom, o grupo O, Carla. O O, como a gente falou, ele na realidade é 0, ele tem ausência de proteínas sanguíneas. Ele simplesmente, ele pode doar para todos os grupos. Por quê? Como ele não tem nenhuma proteína, ninguém vai reconhecer ele como um organismo invasor. Ele pode doar para todos os grupos. Porém, ele só recebe dele. Por quê? Se ele tem ausência de proteínas, se ele receber do A, vai ter choque. Eu vou reconhecer essa proteína como organismo invasor. Se eu receber de B, vou reconhecer proteína invasora. A B também. Então, eu só posso receber dele mesmo, do grupo 0, que não tem nenhuma proteína para criar algum tipo de conflito e produzir anticorpos para eliminar essas células sanguíneas. Porque eu considero uma proteína sanguínea diferente da minha como um organismo invasor. Eu crio anticorpos que destroem essas células, tá? Agora, vamos falar do que vem a ser esse mais e esse menos. O mais e o menos, eles são chamados de fator RH. Por que RH? Foi uma proteína, uma segunda proteína, além da proteína do grupo sanguíneo, descoberta no sangue num macaco chamado macaco rhesus. Por isso RH, RH de rhesus, tá? A gente descobriu que algumas pessoas possuem essa proteína. Quem possui a proteína é RH positivo. Quem não possui, RH negativo. Aí entra na mesma história do O. Se eu sou positiva, eu só posso doar para quem é positivo, quem já tem essa proteína. Por quê? Quem é negativo tem a ausência da proteína RH. Se ela recebe proteína, ou seja, um RH positivo, ela reconhece esse RH como algo invasor. Eu vou lá e destruo essas células. Então, o positivo só pode doar para positivo.
que é quem já tem a proteína e não reconhece como organismo invasor. Positivo nunca doa para o negativo, porque senão ele vai perceber, como eu não tenho a proteína e ela entrou no meu corpo, eu reconheço como organismo invasor. Agora, se eu sou RH negativo, eu não tenho proteína RH, então eu posso doar para todos os sangues, eu não tenho que provocar nenhum tipo de produção de anticorpos, já que essa proteína é inexistente. Por conta disso, o grupo sanguíneo AB com RH positivo, ele recebe de todo mundo. Ele tem as duas proteínas sanguíneas e ainda tem a proteína RH, ou seja, ele tem todas as proteínas, ele não reconhece ninguém como organismo invasor, porque ele já tem essas proteínas. Agora, o O negativo, ele é o doador universal. Por quê? Ele não tem nem a proteína sanguínea para provocar criação de anticorpos, nem a proteína RH, que também poderia provocar a produção de anticorpos. Como ele é um grupo sanguíneo com ausência total de proteína, ele não estimula a destruição de grupos sanguíneos em ninguém. E ele, então, é o doador universal. Porém, ele só recebe dele, porque além dele não ter proteína sanguínea, ele não tem proteína RH. Qualquer coisa estranha estimula a produção de anticorpos que levaria à destruição do grupo sanguíneo, tá? Então, prestem atenção, eu vou colocar para vocês, deixa eu ver, aqui do lado, né? Para vocês poderem enxergar isso. Eu estou sem a caneta, eu vou colocar isso depois para vocês, tá? Mas deu para entender? Na live a gente vai poder conversar isso melhor. Se eu tenho grupo sanguíneo, eu tenho que ver esse grupo para não produzir anticorpos na hora de receber o sangue. Se eu tenho fator RH, eu tenho que ver se ele é positivo ou negativo na hora de receber sangue para saber se eu não vou estimular a produção de anticorpos, tá? Percebam que nem todo mundo que pode doar para um grupo pode receber desse grupo, tá certo? Qualquer dúvida na live nós vamos tirar, tá bom? Bom, agora nós vamos para um terceiro vídeo, eu vou interromper esse, falando da vacina e do soro, tá? A diferença entre eles e como eles agem na produção de anticorpos.